Salve, salve meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos realizar os exercícios referentes ao nosso módulo 4 de potenciação das nossas aulas de matemática básica. Bora lá! Então, pessoas, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos resolver os exercícios referentes ao módulo 4 de potenciação das nossas aulas de matemática básica. Mas antes, eu vou pedir, como sempre, para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, porque isso ajuda muito o canal a trazer novidades para vocês aqui. A gente vai ter uma novidade espetacular, que é uma chamada Jornada Enem. Vou postar vários vídeos por assunto para vocês com lista de exercícios e obviamente a gente vai resolver esses exercícios de tal forma que você consiga aumentar a sua pontuação em matemática seguindo as dicas que a gente vai fazer. Se você quer acompanhar essas novidades, me siga no Instagram também e se inscreva no canal do Telegram, que é onde eu vou soltar essas listas aqui, é onde sai todo o material que a gente tem aqui do canal, tá? Se você quer algo mais específico, e como eu disse para vocês, assista a aula de equação e função exponencial, equação e função logarítmica, que você encontra aqui no card, tá? É só clicar nessezinho aqui, que você já vai ser direcionado para essas aulas. E se você gostar, eu tenho um curso específico chamado Matemagicamente, onde esse curso aí nós temos um total de 6 apostilas, divididas em alguns módulos, tá? Cada apostila tem alguns módulos, onde cada módulo tem mais ou menos uns 30 exercícios lá, onde você pode ter acesso a essas apostilas aí, são exclusivas para você. Nós temos 4 horas de aula ao vivo, sendo 3 de teoria e resolução de exercícios, e uma tirar dúvidas, seja de conteúdo ou de exercício específico que você tem. Além disso, a gente tem também um grupo no WhatsApp e também um canal lá no Class, onde eu posto as nossas aulas gravadas que a gente tem, caso você perca ou caso você queira reassistir. E também onde nós temos as listas dos exercícios resolvidos de todas as nossas apostilas. É o mesmo esquema que a gente faz aqui, só que as aulas são ao vivo, tá? Para que você possa tirar a sua dúvida lá no momento em que você tem ela, certo? Caso você queira tudo isso, tanto o canal do Telegram, quanto o meu Instagram, quanto esse curso aqui, estão aqui na descrição, tá? É só você clicar, vai ser direcionado um link para cada um. E aí, caso você tenha interesse, pelo menos entra no canal do Telegram e me siga no Instagram, assim como deixa o like, compartilha aqui e se inscreva no canal, tá bom? Vamos a esse primeiro exercício aqui, que é um exercício bem técnico e direto. Bora lá. Ó. Simplificando a expressão 2 elevado a nona vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1, e fechando tudo isso em parênteses, elevado a menos 3, obtém-se. Então a gente tem aqui essa expressão. Ele está falando para a gente determinar o valor dessa expressão aqui. A ideia é que você resolva sempre dentro do parênteses para fora, tá? Então aqui nesse caso, ó, eu vou começar resolvendo isso daqui. Caso você não queira resolver copiando toda a expressão, o que eu recomendo que você faça pelo menos no começo? Copia só o que você vai resolver em tipo de um rascunho, ó. Então eu tenho ali 2 ao quadrado vezes 2, e é isso que a gente vai resolver. Quem que é o cara que está aqui? É o número 1. Qual propriedade nós vamos utilizar? A propriedade número 1, ó. Quando a gente tem lá um produto de potências de mesma base, você mantém a sua base e soma os seus expoentes. Nesse caso aqui, então, eu tenho que a base é 2, ó. Então, eu vou manter a base 2 e somar os expoentes. 2 mais 1 vai ficar 3. Então, quer dizer que essa expressão que está aqui, na verdade, ela é o equivalente a 2 elevado a nona, vezes esse resultado que a gente encontrou é 2 ao cubo, e tudo isso ainda está elevado a menos 3. O que a gente vai resolver? Vamos resolver isso aqui primeiro, ó. A potência da potência, tá? Essa parte aqui primeiro. Depois a gente vê o que a gente faz com esse 2 elevado a nona. Mesmo esquema. Copie um rascunho se você achar melhor. Olha só. Eu tenho aqui que 2 ao cubo, tudo isso elevado a menos 3. Nós vimos uma das propriedades, que era a potência de outra potência, que é quando eu tenho um a elevado a n, tudo isso elevado a mzinho aqui. O que você faz? Você mantém a sua base e multiplica os expoentes. Então, nesse caso, ó, basta eu fazer o produto entre esses valores aqui, basta eu fazer esse produto aqui, então isso dá 2 elevado a menos 9. Perfeito, então. Então, como é que fica isso aqui? Isso vai ser igual a 2 elevado a nona vezes 2 elevado a menos 9. Chegou aqui, a gente vai utilizar de novo a propriedade número 1,
O que você faz? Mantém a sua base e soma os seus expoentes. Então, olha só. Eu vou manter aqui 2 elevado a nona. Vai ficar 9 menos 9. Isso é o equivalente a 0. 2 elevado a 0, você precisa se lembrar lá da consequência da definição. Ó. Todo número elevado a 0 exceto 0 vale quanto? Vale 1. E aqui não é diferente. Então, toda essa expressão, ela na verdade é igual a quanto? É igual a 1. O que corresponde à nossa alternativa ali é a alternativa de letra D, certo? Caso você queira fazer direto, não tem problema, tá? Eu só estou fazendo separado porque pode ter pessoas que nunca teve contato com isso. Então, com certeza, vai facilitar a sua vida. E se você sentir dificuldade algum dia, sempre faz separado, lembrando, começando de dentro para fora, tudo bem? Vamos ao segundo exercício. Vamos ao nosso segundo exercício. Vamos à leitura. Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 para que esse produto seja igual a 10? Então veja bem, ele está dizendo o seguinte: quem que é a potência de 10, ou seja, 10 elevado a alguém, que eu vou colocar que é 10 elevado a x, tal que esse produto aqui vezes 10 elevado a x seja igual a quanto? Igual a 10, ou seja, 10 elevado a 1. Pensa comigo, olha só. Quando eu olho para isso daqui, vamos juntar todo mundo para ficar mais fácil da gente fazer a análise? Veja bem, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, tudo a mesma base, então a gente mantém aqui. O que eu faço com os meus expoentes? Eu somo, por quê? Lembra da propriedade, ó. Produto de potências de mesma base, você mantém a base e soma esses expoentes, certo? A única diferença é que está um negativo, mas é só você fazer o jogo de sinal. Então, olha só. Eu vou fazer menos 3 dá menos 6. Menos 6 menos 3 dá menos 9. Menos 9 menos 3 dá menos 12. Maravilha, então toda essa parte ficou menos 12. Tudo isso tem que ser igual a 10 elevado a 1, tal que eu tenho aqui um produto de 10 elevado a x. Agora pensa comigo. Quando eu colocar isso daqui, eu posso utilizar de novo a mesma propriedade, ó. Vai ficar 10, aí eu mantenho 10 e faço x menos 12. Maravilha. E tudo isso tem que ser igual a 10 elevado a 1. Isso daqui nós chamamos de equação exponencial. Mas não precisa ir muito profundo, não precisa assistir a aula inteira para saber. Basta pensar no seguinte. Bom, eu preciso pensar num número que eu coloco aqui, tal que esse número menos 12 vai dar quanto? Vai dar 1. Quem é esse número? Esse número é o número 13. Por quê? Porque quando eu faço 13 vezes 12, perdão, 13 menos 12, isso dá 1. Ou seja, a potência de base 10, tal que você pega e faz lá 10 elevado a tanto, que dá o valor lá desse produto igual a 10 elevado a 1, é quem? É o 10 elevado a 13, ó. Essa é a resposta final, tudo bem? Não é só o x igual a 13, é todo o meu 10 elevado a 13, que nesse caso corresponde aqui à alternativa de letra E, tudo bem? Vamos agora ao nosso terceiro exercício. Bora lá. Sendo y, aí ele dá toda essa expressão, a metade do valor de y vale. Então vamos lá. Ele deu que y é toda essa expressão aqui e ele não está pedindo o valor do y. Isso é super importante você prestar atenção. Ele está pedindo o quê? A metade dele. O que eu recomendo? Em qualquer exercício, até se for esse exercício que é um pouquinho rapidinho, sempre deixe em um canto, nesse caso eu vou deixar aqui, ó, que ele quer o quê? Ele quer quem que é y sobre 2. Por que eu sei que é isso? Porque é a metade dele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer não é simplesmente pegar e já multiplicar o valor aqui. Vamos encontrar quem que é o y primeiro. Como que eu faço isso? Bom, eu não consigo trabalhar com 4 elevado a décima, 8 elevado a menos 3, 16 elevado a menos 2 e 32. A ideia é que a gente deixe tudo na mesma base, que é como nós faremos. Então eu vou pegar aqui, ó, o 4 elevado a décima, vou trazer num canto e vou trabalhar com ele. Vou pegar o 8 elevado a menos 3, a mesma coisa. 16 elevado a menos 2, a mesma coisa. E por fim, o nosso 32, eu faço também o mesmo esquema. Então vamos começar lá, ó, com o nosso 4 elevado a décima. Quando eu pego esse 4, eu consigo escrever ele como sendo 2 ao quadrado. Ó. Então eu venho aqui e escrevo, ó, 2 ao quadrado, que é o meu 4,
E todo o meu 4, que é essa representação aqui agora, está sendo elevado a décima. O que eu faço agora? Utilizo uma propriedade. Veja bem, eu tenho aqui ó, a potência de outra potência. Como é que eu faço isso mesmo? Eu mantenho o meu A e faço o produto entre os meus expoentes. Maravilha! Então eu venho aqui ó, e mantenho a base, que é o 2, e faço o produto. Ó. 2 vezes 10 dá 20. Então quer dizer que este valor é o equivalente a esse, então a gente vem e substitui aqui. De novo, se você quiser fazer de cabeça, tem problema nenhum, tá? A gente vai fazer o separado só para conseguir fazer de uma maneira mais bonitinha ali para todo mundo conseguir compreender, ok? Agora vamos pegar aqui, ó, 8 elevado a menos 3. Vamos lá, ó. 8 elevado a menos 3. Eu sei de cabeça que o 8 é 2 ao cubo. Mas se você não souber o que você faz, você pode fatorar esse número. Usa decomposição aqui, ó, não tem problema nenhum. Então, decompondo aqui, ó, vamos decompor por 2, vai ficar 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Maravilha. O que a gente sabe agora? Ó? 1, 2, 3. Então, é equivalente a 2 elevado ao cubo. Olha só, vai ficar 2 ao cubo. Tudo isso elevado a menos 3. Quando eu chego aqui, eu utilizo a mesma propriedade que eu utilizei no anterior. Faz o produto, então mantém a base. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Esse menos 9 é quem? É o 8 elevado a menos 3. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Fica 2 elevado a menos 9. Perfeito. E o 16? Mesmo esquema. Ah, professor, eu não sei quanto que o 16 é na base 2. Então, você pega e fatora, tá? Como a gente vai ter que fatorar o 32, já vou utilizar ele. Porque a gente só utiliza o que nós já temos aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Decompondo aqui por 2 dá 16. Olha quem que apareceu. O que eu precisaria, né? Decompor. 2, 8, 2, 4, 2, 2. E por 2 fica 1. Então, olha só para o 16, ó, esquece, eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Então, é 2 elevado à quarta. Então, quando eu pego 16 elevado a menos 2, isso é 2 elevado à quarta, tudo isso elevado a menos 2. Quando eu faço isso daqui, utilizo essa mesma propriedade, ó. Mantenho 2, faz aqui a multiplicação, fica elevado a menos 8, perfeito. Então, esse cara é esse daqui, então fica 2 elevado a menos 8, lembrando que eles estão se multiplicando entre si. E todo mundo aqui está sendo dividido por quem? Por 32, que a gente decompôs aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então é 2 elevado à quinta. Então esse valor, ele vem para cá. O que a gente faz agora? Vamos arrumar em cima primeiro, depois a gente vê o que eu posso fazer com baixo, tá? Então o que a gente faz aqui em cima? Ó, só olhando para essa parte. Produto de potências de mesma base. O que você faz? Você mantém a sua base e soma os seus expoentes, ó. Ah, professor, mas ali tem 3, não tem problema nenhum. Então você faz aqui, ó, mantém a sua base, e aí você faz 20 menos 9 menos 8, tudo isso dividido por quanto? Por 2 elevado à quinta. Quando eu faço aqui, ó, menos 9 menos 8 dá menos 17. Então vai ficar 20 menos 17, que dá 2 elevado à terceira, tudo isso dividido por 2 elevado à quinta. O que eu faço agora? Agora você pega e faz o seguinte. Tem uma divisão de uma potência de mesma base. Então, vem aqui, ó. Mantenho a minha base, faço o de cima menos o de baixo. Aqui não será diferente, ó. Mas vamos fazer de cabeça? Bora, ó. Mantenho 2. De cima que é 3, menos o meu 5. Vai dar, ó, 3 menos 5 dá menos 2. Quem que é esse cara aqui mesmo? É o valor do meu y. Então, ó, esse é o y aqui. Mas aí que você tem que tomar cuidado. Ainda bem que não tem nem alternativa. Mas se tivesse, eu tenho certeza que a gente acaba marcando por distração. Por isso que eu falo, ó, anota o que você quer no começo do vídeo, para que você não esqueça. Ele quer a metade do valor do y e não o y. Se ele quer a metade do valor do y, então veja só, o y é 2 elevado a menos 2. Então ele quer, na verdade, quem? 2 elevado a menos 2 dividido por 2. Aqui tem um 1, tem? Utilizo qual propriedade? É esse daqui, ó. Então a gente mantém o 2, olha só. Pega o de cima menos o de baixo, ó. Menos 2, menos 1. Então isso é equivalente a quanto? 2 elevado a menos 3. Quando a gente olha para as nossas alternativas, a alternativa correta é a alternativa de letra A. E de novo, ainda bem que não tem aqui
2 elevado a menos 2, tá bom? Sempre você anota o que ele quer no exercício para que você não se esqueça, beleza? Vamos ao próximo exercício. Vamos agora ao nosso quarto exercício. Vamos à leitura. O valor da expressão x, e ele dá toda essa expressão, escrita na forma de potência de base 1/6, vale. Então ele deu essa expressão aqui, a gente precisa deixar essa expressão na base 1/6, certo? Não é 1/2, não é 1/3, não é 2, não é 3, é 1/6. Quer dizer que em algum momento a gente vai acabar multiplicando essas bases aqui entre si, certo? Então a primeira coisa, sempre aquele esquema que eu disse, vai resolvendo de dentro para fora. Uma coisa que você precisa tomar cuidado é o seguinte, ó. Perceba que quando eu olho para todo esse conjunto dentro do colchete, eu tenho 1/2 e 1/3. Eles têm bases diferentes. Toma cuidado para que você não mantenha ou só 1/2 ou só 1/3 ou faça multiplicação entre eles. Não pode. Por que que não pode? Bases diferentes, expoentes diferentes. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou olhar para toda essa parte aqui, ó. Certo? Para tudo isso daqui. E tá vendo esse 4? Eu tenho um produto de dois números, ó. Esse número está sendo multiplicado por esse, porque ali, quando a gente tem o dois usos do parênteses, tem uma multiplicação. Quando a gente tem lá uma potência de um produto, que é esse caso, lembra que a gente faz a distributiva da nossa potência? Então aqui vai ficar a elevado a n vezes b elevado a n. É isso que vai acontecer. Mas aí quando você fizer isso, você precisa tomar muito cuidado com o seguinte, ó. Olha só. Vai ficar o 1/2, que ainda está sendo elevado a 2. Só que esse 4 eu estou utilizando a propriedade, então ele vai distribuir aqui, ó. Então vai ficar elevado a 4, ó, vezes o 1/3, que ainda está sendo elevado à terceira, só que esse 4 ele vai distribuir, ó. Então a gente vai multiplicar ele elevado à quarta aqui. Na teoria mesmo, se a gente utilizar aqui, ó, a gente vai acabar multiplicando eles entre si por causa da propriedade que eu vou colocar ali do lado, tá? Se você quiser só fazer multiplicação aqui, fazer multiplicação dos expoentes, você pode, tá? Mas não esqueça de copiar o restante. Então aqui fica 1/2. Aqui fica vezes 1/3 elevado a menos 3. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver cada um desses aqui individualmente, ó, tá? Utilizando a seguinte propriedade. Quando eu tenho potência de outra potência, ó. É isso aqui que a gente vai utilizar. Aqui que a gente faz? Mantém a base e multiplica os expoentes. Aqui não vai ser diferente, então mantém a base, faz o produto entre os nossos expoentes ali. Perfeito. Então olha só o que vai acontecer aqui. Aqui fica 1/2, multiplica os expoentes, ó, 2 vezes 4 vai dar 8, vezes 1/3, multiplica os expoentes, vai ficar 12. Tudo bem? Igual eu disse para você, se você quiser fazer a distributiva já multiplicando aqui, pode, tá? Não tem problema nenhum, só toma cuidado quando é negativo para fazer jogo de sinal e essas coisinhas, esses detalhezinhos aí. Vezes 1/2, vezes 1/3, tudo isso elevado a menos 3. Eu vou trocar esses dois de posição para vocês enxergarem o que a gente vai fazer, tá? Ó, olha só. Então eu vou colocar aqui 1/2 elevado a 8, vezes 1/2 aqui, que é esse cara, tô trocando, né? Elevado a 1, vezes 1/3 elevado a 12, vezes 1/3 elevado a menos 3. Perfeito. Para que eu fiz isso? Porque eu vou resolver essa parte aqui e essa parte aqui. Como que a gente faz isso? Olha só, a base é a mesma. 1/2, 1/2, 1/3 e 1/3. Produto de potência de mesma base, o que a gente faz? Pega a base, mantém a base e soma os seus expoentes, não é? Devido a essa propriedade que nós vamos colocar aqui, ó. Produto de potências de mesma base, você mantém a sua base e soma os expoentes. Perfeito, maravilha, maravilhindo, tudo. Vamos lá, ó. Então mantém aqui o 1/2. Aí aqui, ó, soma os expoentes, vai ficar 9. 1/3. Soma os expoentes aqui, ó, faz a operação. 12 menos 3 dá 9. Olha só que mágica. Tá vendo que o expoente é o mesmo? Aqui que a gente vai forçar aparecer 1/6. Porque lembra que eu citei das propriedades? Eu posso sair tanto daqui para cá como bem voltar, não é isso?
Então veja bem, ó, pega essa propriedade não, pega a continuação da expressão aqui, ó. Nós temos 1 sobre 2 elevado a 9 vezes 1 sobre 3 elevado a 9. Olha só, eu tenho aqui uma multiplicação de dois números que estão no mesmo expoente, eu posso voltar. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou pegar o 1 sobre 3 vezes o 1 sobre 3 e elevar tudo a 9. Quando eu faço essa multiplicação, o que vai acontecer? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6, e tudo isso está elevado a 9. Então a gente deixou na base que ele está pedindo ali, que é a potência 6. Só colocando a alternativa correta é a alternativa de letra A aqui, ok? Faz com calma, faz sempre de dentro para fora, toma cuidado. Se precisar, você pode fazer direto daqui, ó, esse com esse, se você perceber, tá? Mas chegou aqui, não entre em desespero. A gente já utilizou a propriedade, a gente só está fazendo o retorno, tudo bem? Vamos à próxima questão. Vamos agora à leitura do quinto exercício. Vamos lá. Uma empresa que fabrica lápis de cor vende caixas com 12 unidades cada. Quando as caixas são enviadas para venda, são organizadas em caixas com 12 pilhas, com 12 caixas em cada pilha. Por sua vez, a cada viagem, um caminhão carrega 12 desses caixotes. Partindo dessas informações, podemos afirmar que a expressão que nos informa o número de lápis de cor transportado a cada viagem de caminhão é... Então ele quer saber o quê? Quantos lápis um caminhão transporta, certo? Então vamos colocar aqui, ó, um caminhão, que é o transporte lá, que ele quer saber a quantidade de lápis. O que nós temos? Nós temos que um caminhão carrega 12 caixotes, não é mesmo? Segundo o que ele disse no enunciado, ó. Então, um caminhão corresponde aqui a 12 caixotes. E aí a gente precisa ver o que tem em cada um desses caixotes. Quando você volta para o enunciado, cada um desses caixotes ele diz o seguinte, ó. Em caixotes com 12 pilhas, com 12 caixas de cada pilha. Então a gente tem 12 pilhas, em que em cada pilha eu tenho 12 caixas. Se a gente for analisar, ó, quantas pilhas eu tenho em cada caixote? Eu tenho 12, então eu vou fazer 12 vezes 12 para encontrar a quantidade de pilhas. Só que em cada pilha eu tenho 12 caixas, então eu faço vezes 12 de novo para encontrar o quê? A quantidade de caixas que nós temos aqui dentro desses caixotes, que corresponde a um caminhão. Por sua vez, o que ele diz? Ele diz que essas caixas têm 12 unidades de lápis cada. Então, olha só. Se eu tenho tudo isso aqui de caixa, quando eu faço 12 vezes 12 vezes 12, é a quantidade de caixas. Só que em cada caixa eu tenho 12 lápis. Então, eu multiplico por 12 de novo para encontrar o total de lápis que nós temos lá. Quando você olha para as alternativas, a resposta não é isso. Mas o que a gente sabe? Pensa comigo. O 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3, que por sua vez o 4 é 2 ao quadrado vezes 3. Não conseguiu encontrar isso, o que você faz? Faz a decomposição. Ó. Pega aqui o 12, vamos dividir por 2, aqui vai ficar 6, vai dividir por 2, aqui fica 3, por 3, aqui fica 1. O que você pode informar então? Que o 12 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 3. Maravilha. Então vamos colocar aqui, ó. Cada valor desse é 2 ao quadrado vezes 3, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse aqui é o nosso quarto número. O que a gente faz agora? Olha só. Eu tenho aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Que propriedade que a gente vai utilizar? Propriedade número 1. Produto de potências de mesma base. Você mantém a sua base e soma os seus expoentes. Perfeito. Então vamos fazer isso, ó. Mantém o 2 e faz lá, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. E o que eu faço com 3? Também faço o mesmo esquema. Eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o 3, utilizar essa propriedade, soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. E aí a gente conseguiu terminar o exercício, certo? Só deixa eu procurar a alternativa correta aqui. A alternativa correta é a alternativa de letra E. Certo? Professor, se eu quisesse escrever aqui como 12 elevado a quarta e depois pegar
abrir isso aqui e utilizar a propriedade lá da distributiva do expoente, eu posso? Pode. Independente da maneira que você fizer, o importante é o resultado final. Claro que todo caminho tem que estar correto. Nesse caso, se você faz 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, está tudo certo, não tem problema nenhum. Seria uma outra resolução, tudo bem? Vamos à sexta questão. Vamos agora ao nosso sexto exercício. Vamos à leitura. Efetuando a divisão e elevado a x dividido por e elevado a x menos 2, teremos. Então aqui é muito tranquilo, tá? Eu coloquei esse exercício porque geralmente vocês têm dificuldade de trabalhar algebricamente, mas aqui não é trabalhar algebricamente, porque esse exinho aqui, ele é um número muito famoso que a gente utiliza tanto em equação exponencial, em equação e função, tanto em equação e função também logarítmica, tá? Então, esse e, na verdade, é uma constante. Se ele é uma constante, a propriedade também é válida para ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte, veja bem, ó. Eu vou manter o de cima, e o que eu faço com o de baixo? Lembra da propriedade? Quando nós temos a divisão de dois números, que tem a mesma base, nesse caso a base E, a gente faz aqui o de cima menos o de baixo. Isso vai mudar alguma coisa? Não. Então, ó, você mantém aqui a base, pega o de cima menos o de baixo. Ó. Então ele fica dessa maneira. Faz o jogo de sinal ali. Então vai ficar E elevado a x menos x, menos com menos dá mais 2. X menos x vai anular um com o outro, então só fica quem? E elevado ao quadrado. E aí acabou o seu exercício. A alternativa correta, a alternativa de letra C. Vamos agora ao nosso sétimo exercício. Vamos lá. A expressão 0,25 elevado a 15 é equivalente a... Se você olha para as alternativas, todas as alternativas estão aparecendo lá, ou em base 5 ou em base 2. Então é isso que a gente precisa fazer, tá? Sempre o mesmo esquema, começa de dentro para fora. Então nesse caso, eu vou pegar esse 0,125 aqui e eu vou olhar para esse número. O que a gente sabe? Segundo o módulo 3, se você não assistiu, volta lá e dá uma olhadinha. Quando a gente pega esse cara aqui, ó, esse valor eu tenho 3 casas decimais, não tenho? Se eu tenho 3 casas decimais, eu vou dividir por 1 e uma sequência de zeros aqui, em que ele aparece, nesse caso, pela quantidade de casas decimais, que são 3. E o 125 você coloca aqui em cima, beleza? Quando eu fiz isso, eu consigo simplificar isso aqui de uma maneira mais simples. Perceba que eu consigo dividir aqui por 25 e eu consigo dividir aqui por 25. Sim, dá para dividir por 25, ó. Olha só. 125 por 25 dá 5. 1000 dividido por 25, 1000 dividido por 25 dá 4. Então vai ficar 5 sobre 40, porque eu só utilizei 2 zeros aqui no caso, né? Aí esse zero só vem para cá. Consigo dividir por 5 aqui de novo, divido por 5 aqui de novo. Olha só o que vai acontecer. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 40 dividido por 5 dá 8. Chegou aqui, você vai jogar lá? Não, você já sabe que tem que ser base 2. Então vamos arrumar esse negócio aqui, ó. Olha só, esse 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao cubo, tá? Basta você decompor o número 8. E aí o que você sabe? Eu preciso jogar esse cara para cima para fazer virar 2. Você vai se lembrar do caso particular. Foi o caso particular que eu fiz no exemplo ainda, ó. Quando eu tenho lá uma potência negativa, eu vou inverter a minha fração. Então, nesse caso, você pode fazer o seguinte, tudo que você jogar para cima, basta você trocar o sinal do expoente, tudo bem? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Tá aqui 2 elevado a menos 3, eu vou jogar para cima. Perdão, tá 2 elevado a terceira, eu vou jogar para cima, fica elevado a menos 3. E o 1? O 1 não precisa colocar embaixo, tá tudo certo. É isso que é o equivalente. Então, esse número todo é o equivalente a 2 elevado a menos 3. O que eu faço agora? Pego todo esse valor e a gente substitui aqui. Como é que vai ficar isso então? 2 elevado a menos 3, tudo isso elevado a 45. O que nós temos ali? Potência de outra potência. Maravilha! Então nós temos aqui que A elevado a N, tudo isso elevado a Mzinho. O que eu faço? Eu mantenho a minha base e multiplico os meus expoentes. Então a gente vai manter o número 2 e faz aqui o produto, ó, menos 3 vezes 15, olha lá a bola fora,
Menos 3 vezes 15 dá menos 45 aqui. A alternativa correta é a alternativa de letra D, tá? Tinha colocado 45 aqui já porque eu fiz a multiplicação na minha cabeça, tá bom? Mas eu corrigi, tá tudo certo, a alternativa correta. A alternativa de letra D. Vamos ao próximo exercício. Vamos agora ao 8º exercício. Vamos à leitura. Quando multiplicamos um número inteiro n estritamente positivo por 2 centésimos elevado a menos 2, esse número fica. Ele dá as opções para nós, certo? Então ele está pegando aqui um número n, que ele vai multiplicar lá por 2 centésimos elevado a menos 2. O que a gente tem que fazer então? Tem que primeiro simplificar ele de uma maneira que a gente consiga enxergar o que está acontecendo. Segundo o que ele está dando as opções ali, ficar multiplicado, dividido, subtraído, mas sempre aparece lá ou um número que é um centésimo, no caso, ou é um número que é inteiro. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com números inteiros ou com fração. Então é isso que eu vou fazer primeiro. Ó. Vou pegar esse cara aqui e vou transformar ele em fração. Eu vou esquecer, por enquanto, o meu n. Ó. Vamos trabalhar primeiro aqui só com 0,02. Depois a gente volta e eleva tudo isso a menos 2 e vai fazendo por partes, igual eu expliquei para vocês, tá bom? Então pega aqui, ó. Esse número é o equivalente a 2 sobre 100. Eu consigo simplificar esse número aqui por 2, porque os dois são pares, ó. Critério de divisibilidade lá que nós vimos na aula de número 1, no módulo 1. 2 dividido por 2 fica 1, e 100 dividido por 2 dá 50. O que quer dizer então? Quer dizer que esse valor todo aqui, ó, de novo, esquece o n por enquanto, só esse valor aqui, ele é 1 sobre 50, tudo isso elevado a menos 2, ó, porque esse valor é o equivalente a esse. O que acontece quando o meu expoente está negativo mesmo? A gente inverte. Olha só, tá menos 2, então vou inverter. O 50 vai para cima e o 1 vai para baixo. Mas não preciso mais colocar o número 1. Só que quando eu inverti esse cara, o que ele faz? Ele troca o sinal. É super importante você se lembrar disso, tá? Então aqui fica 50 ao quadrado. 50 ao quadrado, por sua vez, é o equivalente a 2.500. Então quer dizer que n vezes isso é equivalente a n vezes isso, que é n vezes isso, que é n vezes 2.500. Quando a gente olha para as nossas alternativas, a alternativa correta é a alternativa de letra D, porque ele fala que esse n fica multiplicado por 2.500, que é o que está acontecendo aqui. Então só colocando, ó, alternativa correta, a alternativa de letra D. Vamos agora ao 9º exercício, onde ele pede o seguinte: qual dos números a seguir é o maior? E ele dá as alternativas para nós, tá? Uma das maneiras de você comparar potências e observar quem que é a maior comparando uma com outra é deixar todas na mesma base e analisar qual que é o maior expoente, que é o que nós faremos nesse exercício. Então, tudo ali a gente consegue deixar em base 3, porque as bases ou são 3, ou 9, ou 27, ou 243, ou 81. Então, a primeira alternativa que ele dá, que é a alternativa de letra A, ele simplesmente deixa 3 elevado a 45. Então essa está pronta, não tem o que fazer, deixa dessa maneira. Pega a segunda alternativa, que é 9 elevado a 20. Vamos comparar ela com a primeira alternativa que a gente tem aqui. O 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Então quer dizer que esse número aqui é 3 ao quadrado, tudo isso elevado a 20. A gente utiliza lá a seguinte propriedade: a elevado a n, tudo isso elevado a m, nós mantemos a nossa base e multiplicamos nossos expoentes. Então, fazendo isso daqui, ó, eu vou manter o número 3, faço 2 vezes 20, que dá 40. Então, quer dizer que esse número é equivalente a esse, e esse, por sua vez, é menor que esse, pois as bases são iguais e o expoente desse é maior em relação a esse. Então, por enquanto, a gente está com a alternativa A. Agora, a C. A C, ele dá 27 elevado a 14. Maravilha, então. Então, vamos lá, ó. 27 elevado a 14. O 27, se você decompor ele, é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado ao cubo, que é o valor do 27, e tudo isso elevado a 14. O que eu faço aqui? Utilizo essa propriedade, ó. Vou multiplicar os meus expoentes e manter a base 3. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado a 42. Esse número é maior que esse, porém é menor ainda que a alternativa A. Perfeito, vamos à próxima. A próxima alternativa que ele dá é a seguinte:
243 elevado a 9. Ok, então, ó. 243 elevado a 9. Quando você pega o 243 e você decompõe ele, tá? Você vai encontrar o seguinte. 3 elevado a quinta, tudo isso elevado a 9. O que eu faço? Vou pegar, ó, e utilizar essa propriedade. Faz o produto entre os expoentes e mantém a base. 5 vezes 9 dá 45. Esse valor é superior a esse, que é superior a esse, que é igual a esse daqui. Então quer dizer que uma forma de representar lá o número 3 elevado a 45 é ele mesmo, e assim também. Só nos resta observar se a alternativa E é a maior ou não, porque eu tenho dois números iguais e ele está pedindo maior. A alternativa E, ele dá 81 elevado a 12. Perfeito, então. Ó. 81 elevado a 12. Quando a gente pega o 81 e faz a decomposição dele, ele é 3 elevado à quarta. Então, e isso daqui é 3 à quarta, que por sua vez, tudo isso está sendo elevado a 12. O que a gente faz então? Ó? A gente mantém aqui o 3 e eu faço 4 vezes 12, que dá 48. Quando a gente compara, eu deixei todos na mesma base. O maior expoente é esse valor aqui. Então, dentre todos esses valores, o maior número é quem? É o 81 elevado a 12. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa de letra E. Vamos agora ao nosso 10º exercício. Vamos à leitura. Considere A igual a 11 elevado a 50, B igual a 4 elevado a 100 e C igual a 2 elevado a 150. E assinale a alternativa correta. Então ele quer saber quem que é o menor, depois o médio e depois o maior entre eles, certo? Diferentemente do exercício anterior, o que nós tínhamos lá? Eu consegui deixá-los todos na mesma base. Aqui eu não consigo, por quê? O 11 é primo, o 4 não é primo, mas vai ficar base 2, e o 2 aqui, ele é o número primo. Esse eu consigo comparar eles entre si, mas com esse valor aqui eu não consigo. O que a gente tem que fazer então? Uma outra maneira de você comparar números entre si, analisando quem é o maior e quem é o menor, é deixando todos os expoentes iguais entre si. Olha só que interessante. Eu tenho esse cara igual aqui a 50. O 100 eu consigo observar que é 2 vezes 50. E o 150 eu consigo observar que é 3 vezes 50. Então eu vou escrever dessa maneira aqui, ó. Tanto o meu B, então vai ficar 4 2 vezes 50. E aqui o C também, ó. Eu vou pegar 2 elevado a 3 vezes 50. Forçando a aparecer os 50 para poder comparar eles entre si. Quando eu chego aqui, o que eu vou utilizar? A seguinte propriedade. Veja bem, ó. Quando eu tenho lá potência de outra potência, a gente mantém a base e faz o produto entre essas potências. Mas lembra que uma propriedade é válido tanto a ida quanto a volta, não é isso? E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar, ó, olha só que interessante. Vou pegar o meu 4, eu vou escrever ele como sendo 4 ao quadrado, tudo isso elevado a 50, ó. Se eu faço o produto, volta para o 100 de novo. Para que eu fiz isso? Porque quanto que é 4 ao quadrado? É 16, porque é 4 vezes 4. Então fica 16 elevado a 50. Agora eu consigo comparar ele com ele, ó. Quem que é o maior entre eles? Como o expoente é o mesmo, o maior número vai ser quem tem a maior base. Então 16 elevado a 50 é maior que 11 elevado a 50. O mesmo eu faço com esse cara aqui. Olha só, utilizando a propriedade. Você mantém o seu C, coloca 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado a 50. Se eu fizer o produto entre os expoentes devido a essa propriedade, aqui a gente volta no valor. Então aqui fica C, que é igual a 8, elevado a 50. Quem que é o menor entre eles, então? De novo, todos os expoentes são iguais, compara as bases. Menor base quer dizer que o C é o menor. Segunda menor base é o A, ó. Então C é menor que o A. E a terceira menor base, nesse caso a maior entre elas, é o meu B. Então a sequência correta é C, que é menor que A, que é menor que B. A alternativa correta é a alternativa de letra A. Pessoas, vamos agora ao exercício de número 11. Vamos à leitura. Ezequiel, percebendo que Marta tem dificuldades com potências, resolve ajudá-la e pede para que ela resolva o seguinte cálculo com potência. Qual é o valor do algarismo das unidades do número 3 elevado a 80? Mas antes dela começar a resolver, ele sugere que basta analisar o comportamento das potências de base 3. Se Marta acertou,
qual foi a alternativa que ela marcou? Então, o Ezequiel propôs para ela o seguinte: pegar o número 3 elevado a 80, é impossível você expandir todo esse número aqui, tá? Pode começar hoje, talvez o seu bisneto, ou não sei, depois do bisneto, não sei o que vem, ele termina. Daqui umas 10 gerações ele termina a fazer essa conta, tá bom? Não é isso que a gente quer. O que ele quer só? Ele não quer o resultado, mas sim ele quer saber quem que é o algarismo da unidade. Qual é o número que ocupa aqui o algarismo mais à direita, que a gente chama de unidade, por isso que ele está falando isso, tá? O que é a nossa ideia? A nossa ideia, segundo ele, é analisar o comportamento das bases 3. Como assim? Nós vamos pegar aqui, ó, 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3, maravilha. Aí depois a gente pega 3 elevado ao quadrado. É 3 vezes 3, que por sua vez é o equivalente a 9. Então vamos colocar aqui. Depois ele pega 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, mas na verdade é só pegar esse resultado e multiplicar por 3, que dá 27. Depois 3 elevado à quarta, que é só pegar esse resultado que está aqui e multiplicar por 3, que dá 81. Quando a gente olha isso, a gente não consegue analisar nenhum comportamento por enquanto, então continua. Pega o próximo lá, ó. Desculpa essa moto aí. 3 elevado à quinta. É só pegar esse resultado e multiplicar por 3, então dá 243. Pega o próximo, 3 elevado à sexta. Basta pegar esse resultado e multiplicar por 3, que dá 729. 3 elevado à sétima. Basta pegar esse resultado que está aqui e multiplicar por 3, que dá 2187. E para finalizar, você pode pegar 3 elevado à oitava. Aí basta pegar esse resultado e multiplicar por 3, que você encontra o número 6.561. O que está acontecendo? Bom, eu preciso focar no objetivo que eu estou à procura. A ideia é que a gente determine quem que é o algarismo do quê? Da unidade. Então perceba o seguinte, olha só. Quando eu peguei o 3 elevado a 1, o algarismo da unidade aqui é quem? É o meu 3. Depois aqui é o meu 9. O algarismo da unidade é só o 7 e aqui só o 1. Aí eu venho e pego o 3 elevado à quinta. Quem que é o algarismo? 3, depois o 9, depois o 7, depois o 1. Tá vendo que eu já consegui enxergar um padrão? Ó? 3, depois 9, depois 7, depois 1. 3, depois 9, depois 7, depois 1 de novo. Se eu fosse analisar, o próximo seria 3 elevado a 9, não é? O algarismo com certeza daria 3, depois 3 elevado a sétima com certeza daria 9, aqui o algarismo da unidade. Depois, a sétima não, desculpem, a décima. Depois, 3 elevado a 11, com certeza daria 7, o algarismo aqui. Depois, 3 elevado a 12, com certeza daria o quê? 1. O que a gente precisa perceber? A repetição é de 4 em 4. Por que é de 4 em 4? Porque a gente conseguiu analisar esse padrão. De 4 em 4 potências, elas estão se repetindo. Olha para esses caras aqui, ó. Eles são quem? Eles são os múltiplos de 4, porque é 4 vezes alguma coisa. Quem são esses daqui? A gente fala que são os múltiplos de 4 mais 1. Ó. 4 vezes 1 mais 1 dá esse valor. Esses são os múltiplos de 4 mais 2. 4 vezes 1 mais 2. E esses são os múltiplos de 4 mais 3. 4 vezes 1 mais 3. E depois começa a repetir os múltiplos de 4 de novo. Isso está ligado à ideia dos restos da divisão por 4. Então o que a gente precisa fazer? Quando aparecer um tipo de exercício desse, você analisou que tem um padrão, você vai pegar o seu objeto de estudo, que nesse caso é minha potência, e vai dividir pelas suas repetições. Ou seja, eu vou pegar o 80 e vou dividir por 4. Se o resto da divisão for 1, quer dizer que o algarismo da unidade vai ser 3. Se for 2, quer dizer que o algarismo da unidade é 9. Se for 3, quer dizer que o algarismo da unidade é 7. E se for 0, quer dizer que é um múltiplo de 4, ou seja, o algarismo da unidade é 1. Tá óbvio que é um múltiplo de 4. Por quê? Ó, quando eu faço 20 vezes 4, dá o meu 80. E o resto da conta aqui dá 0. Se o resto deu 0, quer dizer que esse número está nessa coluna. Quer dizer que o algarismo da unidade é quem? É o número 1. Ou seja, o algarismo da unidade, eu não sei que resultado que é 3 elevado a 80. Isso não importa. Mas eu sei que o último algarismo, à direita, que é a unidade, ele vale 1. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa de letra B aqui. Certo? Vamos ao próximo exercício. Vamos ao nosso 12º exercício. Vamos à leitura.
O algarismo das unidades do número 19 elevado a 19 elevado a 19 é. Então vamos lá. O mesmo esquema do exercício passado, analisar o padrão dessas potências aí. Tudo bem? A única coisa que precisa tomar cuidado é o seguinte, presta atenção. Quando eu tenho isso daqui, primeiro eu vou resolver 19 elevado a 19 e depois fazer a análise da minha potência inteira, tá? Então primeiro, ó, a gente vai prestar atenção nesse padrão aqui e analisar quanto que é 19 elevado a 19, certo? Lembra que tem diferença entre isso daqui, onde eu aplico a minha propriedade, e isso daqui, onde eu simplesmente faço essa potência primeiro, certo? Analisa aqui então, 19 elevado a 19, o que eu vou fazer? Vou pegar quanto que é 19 elevado a 1, quanto que é 19 elevado ao quadrado, quanto que é 19 elevado ao cubo, até chegar em 19 elevado à quarta aqui. Ó. 19 elevado à quarta. 19 elevado a 1 é ele mesmo, então dá 19, não tem segredo. 19 ao quadrado, deixei uma colinha aqui só para não ficar perdendo tempo com continha, dá 361. 19 elevado ao cubo, basta pegar esse valor e multiplicar por 19, já começa a ficar difícil, isso aqui dá 6.859. E para finalizar, 19 elevado à quarta, daqui para cá, vou multiplicar por 19 e eu encontro o equivalente a 130.321 aqui. O que ele quer saber? Qual que é o algarismo da unidade de todo esse número aqui. Mas a gente já está tendo um trabalho para analisar esse. Por isso que é um pouquinho diferente do exercício anterior. Eu não consigo olhar um padrão lá das repetições. Eu só tenho o seguinte, presta atenção. Eu não vou conseguir fazer quanto que é 19 elevado a 19. É impossível. Olha o tamanho desse número aqui. Mas eu percebi o seguinte, olha só. Esse expoente aqui é 1 e esse expoente aqui é 3. Eles são o quê? Eles são números ímpares, certo? Quando eu tenho um expoente ímpar, esse cara está dando quanto? Ó, 9 e aqui 9. Então, quando o meu expoente é ímpar, a base 19 elevado a um expoente ímpar, o final vai dar 9. E quando é um expoente par, ó, olha só que interessante, esse, o valor aqui do algarismo, ele dá quanto? Ele dá 1. Então, eu vou analisar aqui, ó, 19 elevado a 19. Esse número que está aqui, ele é o quê? Ele é um número ímpar. Quer dizer que se ele é um número ímpar, quando eu fizer todo esse cálculo aqui, analisando o padrão que eu tenho, o número que vai chegar aqui, o algarismo dele é quem? Ó? Número ímpar é o número 9. Ó. Então quer dizer que 19 elevado a 19 é algum valor que vai terminar em 9. O que eu concluo com isso? Se ele terminasse em 0, em 1, em 2, em 4, em 6, seria qualquer número. Mas se ele terminasse em 0, 2, 4, 6 e 8, ele seria um número par. Se ele termina em 1, 3, 5, 7 e 9, ele é um número ímpar. Quer dizer que todo esse conjunto 19 elevado a 19, ele é um número ímpar, ó. Não me importa quem que é esse cara, eu só estou enxergando o padrão. Se é 19 elevado a um número ímpar, o que vai acontecer? Quando é elevado a um número ímpar, o meu expoente é quem? É o meu 9, ó. Então, olha só que interessante. Esse cara aqui, ele vai dar lá um monte de algarismo. Um monte mesmo. Mas como 19 elevado a 19 é ímpar, e eu sei que 19 elevado a um número ímpar tem um algarismo igual a 9, esse cara aqui é quem? É o número 9. E aí a gente conseguiu encontrar a resposta, sem analisar o padrão do algarismo, mas sim analisando o valor ligado lá ao expoente, se ele é par ou se ele é ímpar. Colocando a alternativa correta aqui como sendo a alternativa de letra E. Vamos agora ao nosso exercício de número 13. Vamos lá. Sabe-se que n e x são números inteiros e positivos. O menor valor de n que verifica a igualdade, x ao cubo que é igual a 98n, é. Então, ó, olha só. Eu tenho aqui um x que está sendo elevado ao cubo. E eu tenho um 98 que está multiplicando o meu n. Ele quer saber qual que é o menor n que verifica essa igualdade como sendo números inteiros positivos. Pensa comigo o seguinte.
Se eu tenho a seguinte equação, ó, x ao cubo que é igual a 27 elevado ao cubo, logo eu posso concluir, para que isso seja verdadeiro, o x ele tem que ser igual a o meu 27. Agora vamos supor que aparecesse assim, x ao cubo que é igual ao meu 8. O que eu vou pensar? Bom, eu vou tentar deixar esse expoente aqui igual. Então, eu tenho aqui que x é o equivalente a 2 elevado ao cubo. Basta decompor esse número aqui. Logo, eu concluo aqui que o meu x ele é igual a quem? Ele é igual a 2. Então, para que eu tenha uma igualdade lá desses números inteiros e positivos nesse caso, eu preciso forçar aparecer sempre o que aqui, ó. Quando aparece direto não tem problema. Mas quando não tem, eu forço aparecer quem? O meu elevado ao cubo, que é o que nós vamos imaginar ali. Mas eu já tenho um 98, não tenho? Então vamos decompor o 98. Ó. Pega ele primeiro. Decompõe 98. Vamos dividir aqui por 2. Vai ficar 49. Por 7 dá 7. E por 7 dá 1. O que significa? Significa que o 98 é 2 vezes 7 vezes 7. E esse 7 vezes 7 eu vou escrever como sendo 7 ao quadrado. Volta aqui para a nossa equação. X ao cubo, que é igual a 98, que eu decompus aqui e ficou 2 vezes 7 ao quadrado, vezes n. Agora compara com isso. O que precisa aparecer para aquela igualdade ser válida, sendo o valor ali do n e do x números inteiros positivos? Eu preciso forçar a aparecer um elevado ao cubo aqui. Perceba que esse cara, ele é elevado a quem? Ele é elevado a 1. E esse valor aqui é elevado a quanto? Elevado a 2. Para que eu fazer aparecer 13 aqui, quem está faltando? Está faltando 2 números, não tá? Então, olha só. Para que eu faça esse número virar 2 elevado ao cubo, e esse número aqui também virar 2 não, né? 7 elevado ao cubo, eu preciso aqui, ó, adicionar quem? Adicionar o 2 elevado ao quadrado. Por quê? 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, somos expoentes, dá 2 ao cubo. E aqui eu preciso adicionar o 7 elevado a 1. Onde eu vou colocar esses valores? No lugar do n, ó. Olha a mágica aqui. Quando eu coloco no lugar do n, 2 elevado ao quadrado, e aqui o 2, o 7 elevado a 1, eu pego esse com esse, mantenho a minha base e se torna ao cubo. Eu pego esse com esse, mantenho a minha base e se torna ao cubo. Quem é o valor do n, então? O valor do n é isso aqui. 2 ao quadrado vezes 7. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Vezes 7 dá o meu 28. Então, quer dizer que esse n, ele é quem? Ele é o meu 28 aqui, certo? Se você fizer o produto 28 vezes 98, você vai encontrar um número. Decompõe ele. Decompõe esse resultado aí. Quando você decompor, vai aparecer 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo. 7 vezes 7 vezes 7. 7 ao cubo. Como todos eles estão ao cubo, aí é o menor número que verifica essa igualdade. Só colocando as nossas alternativas corretas aqui, na verdade, só a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa de letra C. Vamos ao último exercício. Vamos agora ao nosso exercício de número 14. Vamos à leitura. A fração, e ele dá toda essa expressão, é igual a. Então, basicamente, a gente precisa calcular o valor disso aqui. É meramente impossível, você vai demorar 1 milhão de gerações para que você saiba quanto que é 2 elevado a 101. Tá? Dá muito trabalho fazer esse cálculo aqui. Não é recomendável que você faça na mão isso. Aqui a gente vai utilizar um negócio chamado de você o colocar em evidência, que é pelo fator comum. Isso é um módulo que a gente vai ver daqui a algumas aulas ainda, mas eu vou explicar brevemente como é que funciona isso, tá? Porque é importante você resolver esse tipo de exercício aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar tudo na mesma base. Então perceba que aqui está a base 2, é a menor base que a gente tem. Aqui é a base 4, que eu consigo fazer base 2. Aqui é a base 8, que eu também consigo fazer base 2. 32 também consigo fazer base 2. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Ó. Vamos pegar aqui o valor ali de 4 elevado a 50. Vou fazer aqui bem nesse canto mesmo. Ó. E aí a gente sabe o quê? Que 4 elevado a 50 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, não é? Então, ó, vai ficar 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 50.
Só que eu posso fazer o produto entre eles, não é? Utilizando a propriedade lá da potência sobre a potência. Quando eu faço a potência sobre a potência, isso fica 2 elevado a 100 pelo produto de 2 vezes 50 aqui. Aí você volta e substitui lá. Já a gente volta substituindo. Pega o outro, ó, 8 elevado a 34. 8 elevado a 34 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, que é o valor do 8. Tudo isso elevado ao meu 34. Perfeito. O que eu faço agora? A gente mantém o 2 e faz o produto. Ó. 3 elevado a 34. 3 vezes 90. 3 vezes 30 dá 90. 3 vezes 4 dá 12. Então isso aqui dá 102. Pega o próximo. 32 elevado a 20. Então vamos lá. Ó. 32. Tudo isso elevado a 20. O que eu faço aqui? Fatório 32. Ele é a mesma coisa que 2 elevado a quinta, tá? Quando você faz a decomposição lá. Esse aqui vai dar 20. Faz o produto, ó. Então isso fica 2 elevado a 100. Pega cada valor, todo mundo vai ficar na base 2 agora e substitui aqui, ó. Então a gente vai ficar com o seguinte, presta atenção. 2 elevado a 98, tá igual. Mais 4 elevado a 50, que ficou 2 elevado a 100. Perfeito. Menos 8 elevado a 34, ó, que é a mesma coisa que 2 elevado a 102. Tudo isso dividido pelo seguinte. 2 elevado a 99. Não tinha o que fazer. Esse daqui, ó. 2 elevado a 100. Então vai ficar menos 2 elevado a 100. Mais 2 elevado a 101, que já estava pronto. Você olhou para isso. Eu sei que a sua mão está coçando para você fazer o seguinte. Ah, professor, tem 2 elevado a 100 em cima, tem 2 elevado a 100 embaixo. Simplifica. Não simplifica nada. Você só pode simplificar quando tem uma multiplicação, só multiplicação e só divisão. Nesse caso, eu tenho uma adição e subtração aqui. É para isso que a gente vai utilizar a ideia da fatoração utilizando o fator comum, que é o famoso colocar em evidência. Você vai olhar para isso daqui e vai pensar, o menor expoente que eu tenho dentre todos é o 2 elevado a 98, o expoente 98. Então eu vou forçar a aparecer 98 aqui, 98 aqui, 98 aqui, 98 aqui e também 98 aqui. Como que eu forço a aparecer? Utilizando essa propriedade aqui, ó. Nós sabemos que quando eu tenho um produto de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. É certo isso, né? E eu consigo fazer a volta também. Olha só que interessante. Vou fazer em vermelho para não confundir com esses em azuis aqui. Ó. 2 elevado a 98 está pronto. Pega o 2 elevado a 100. Presta atenção. 2 elevado a 100, eu quero fazer aparecer o 98. Então é a mesma coisa que 2 elevado a 98 mais 2. Ó. Se eu faço essa soma, volta nisso. Mas o que eu sei? Eu sei que quando eu tenho uma soma, eu posso escrever como sendo a multiplicação das minhas bases, fazendo a volta da minha propriedade. E é isso que nós vamos fazer. Então, isso daqui fica 2 elevado a 98 vezes 2 elevado ao quadrado. Ó. Então, 2 elevado a 100 é o equivalente a isso. A gente vai substituir aqui, ó. Como é que fica, então, a nossa equação? Por enquanto, né? A gente tem 2 elevado a 98 mais 2 elevado a 98 vezes 2 elevado ao quadrado, que é o que ficou lá. O resto a gente vai fazer meio de cabeça, tá? Vamos pegar aqui o 102. Pensa aí, ó. 102 é a mesma coisa que 98 mais quem? Mais 4. Maravilha. Então, ó, o 2 elevado a 102 é a mesma coisa que 2 elevado a 98 mais 4, que utilizando a mesma propriedade aqui, separando, vai ficar o equivalente a 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a 4. Eu vou pegar esse valor aqui e jogar aqui, ó, nesse lugar. Então vai ficar menos 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a quarta. Tudo isso dividido por quem? Faz a mesma coisa aqui. Vamos fazer direto, ó. Vocês concordam que 99 é a mesma coisa que 98 mais 1? Então vamos lá. Aqui vai ficar 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a 1. Ó. Volta para isso, volta nisso. Tá aparecendo 2 elevado a 98. 2 elevado a 100 a gente já fez. É a mesma coisa que 2 elevado a 98 vezes 2 elevado ao quadrado. E o 101 é a mesma coisa que 98 mais 3,
Então aqui vai ficar mais 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a terceira. Veja, repara que eu sempre estou mantendo o mesmo sinal, tá? Ó, eu nunca estou trocando o sinal que está aparecendo ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa linha e vou fazer a parte ali, ó, num rascunho, para explicar para você como é que você funciona. E eu vou explicar a linha de baixo primeiro, porque é mais fácil de você entender, e depois nós vamos para a linha de cima, tá? Então copia toda a linha de baixo aqui, ó, toda essa parte da nossa expressão, vamos copiar aqui do lado. A gente tem 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a 1 menos 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado mais 2 elevado a 98 vezes 2 ao cubo. Agora que a gente vai utilizar a ideia da nossa fatoração. Eu vou colocar o 2 elevado a 98, que é um termo que aparece em todo mundo. Ó. A gente fala que é o nosso fator comum. Ó. Tá vendo que ele está aparecendo aqui? Ele está aparecendo aqui? Ele está aparecendo aqui? Eu vou colocar ele em evidência. Como é que é isso? Você vai colocar ele, 2 elevado a 98, e vai abrir um parênteses. Eu tirei esse valor daqui, não tirei? Quem que sobrou? Sobrou 2 elevado a 1. Então você coloca. Menos. Tirei esse valor daqui, quem que sobrou? Sobrou 2 ao quadrado. Ó. Então coloca 2 ao quadrado. Mais, tirei esse valor daqui, quem que sobrou? Sobrou 2 ao cubo. Então coloca quem que sobrou. Se eu fizer a distributiva, volta no mesmo resultado, mas eu não quero isso. Já a gente coloca lá embaixo, tá? Então essa linha é a linha de baixo. Agora você vai entender o porquê que eu fiz ela primeiro. Ficou claro isso daqui? Vamos para a segunda ali, que é a linha de cima. Pega ela. 2 elevado a 98 mais 2 elevado a 98 vezes 2 ao quadrado menos 2 elevado a 98 vezes 2 elevado à quarta. De novo, quem que é o meu fator comum? O 2 elevado a 98. Ó. Ele aparece aqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui. É ele quem eu vou colocar em evidência. Então vamos lá. Ó. O que eu faço? Coloco 2 elevado a 98 e abro parênteses. Tirei esse cara daqui. Você deve estar pensando, não sobrou ninguém. Aí eu vou colocar 0. E aí é errado. Sabe por quê? Porque o 0, a gente fala que é o elemento neutro da adição e da subtração. Quando eu faço 0 mais alguma coisa ou 0 menos alguma coisa, não muda. Porém, isso aqui é uma multiplicação. O elemento neutro é outro. Eu tenho um número implícito aqui escondido. Que é quem, professor? O número 1. Ó. Quando eu tiro 2 elevado a 98, sobra 1. Então eu venho aqui e coloco ó, o 1 que sobrou, porque se eu fizer a distributiva vou voltar nisso. Mas quem que saiu daqui? 2 elevado a 98 ficou 2 ao quadrado. Menos 2 elevado a 98 fica o 2 à quarta. Então a linha de cima é isso. A linha de baixo é esse. Vamos colocar na nossa expressão original ali agora. Ó. Vem comigo. Olha só. Linha de cima é essa daqui, tá bom? Ó. E a linha de baixo é aquela lá. Ó. 2 elevado a 98 ficou. Abre parênteses. 1 mais 2 ao quadrado menos 2 à quarta. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por linha de baixo, que é a parte que está lá em cima. Ó. 2 elevado a 98 vezes 2 elevado a 1 menos 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. Para que eu fiz todo esse trabalho? Olha só a mágica aqui agora. Tá vendo que eu tenho uma multiplicação aqui e uma multiplicação aqui? O que eu vou fazer? Vou simplificar esse e vou simplificar esse. Professor, agora eu posso? Posso, sabe por quê? Porque agora eu tenho uma multiplicação entre todo mundo. Esse é o número dividido por ele mesmo que dá quanto? Dá 1. E você faz o cálculo com o seu restante. Quem que restou ali só? Restou o seguinte, ó. Em cima sobrou 1 mais 2 elevado ao quadrado, que dá 4, menos 2 elevado à quarta, que dá 16. Então, em cima sobrou aqui, ó, o 1 mais 4 menos 16. Tudo isso dividido por quanto? 2 elevado a 1, que dá 2, menos 2 ao quadrado, que é 4, então fica menos 4, mais 2 ao cubo, que é 8, então fica mais 8 aqui. Faz a operação em cima. 1 mais 4 dá 5. 5 menos 16 dá menos 11, ó. Dividido por, faz embaixo,
2 mais 8 dá 10. 10 menos 4 dá 6. Então, o resultado de toda essa expressão, sem precisar fazer a operação toda, né? Depois toda a subtração e toda a adição que tem ali, depois fazer a divisão, utilizando a ideia da fatoração, é igual a menos 11 sobre 16. A alternativa correta é a alternativa de letra B. E assim a gente encerra mais uma resolução de exercícios. Eu espero que você possa ter aproveitado, eu possa ter tirado as suas dúvidas. Se essa parte da fatoração não ficou tão claro, daqui a algumas aulas vão sair, daqui a alguns módulos, né, vai acabar aparecendo lá. O restante das nossas aulas tem lá um módulo chamado Produtos Notáveis e Fatoração. Então fica tranquilo que a gente vai trabalhar isso com mais calma, tudo bem? Se ficou alguma coisa com dúvida ainda, não ficou algo claro, deixa aqui nos comentários, me manda mensagem no Instagram. Convido você de novo, me segue lá no Instagram porque eu posto algumas dicas de contas, tá? Se inscreve no canal do Telegram para você ter acesso às listas antecipadamente, certo? E aí, único pagamento também. Se inscreva aqui no canal, deixa o like porque isso me motiva, eu vou trazer um monte de vídeo para vocês, tá? Vai ter vídeo todos os dias a partir de hoje. Já tô postando isso nessa semana, a semana passada já aconteceu. Essa semana continua a mesma coisa. E se você quiser dar alguma sugestão de algum vídeo que eu possa gravar, me manda lá ou deixa aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço para vocês, bons estudos e que a força esteja com você.